Amém? Jesus, ele contou uma historinha de dois homens, um rico e um mendigo. Amém? Havia certo homem rico que se vestia de que jeito, gente? De púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O homem rico se vestia com roupas finíssimas, de púrpura, se alimentava das iguarias melhor que o dinheiro pode comprar, né? Este é a vida do rico, né? O rico, o dinheiro dele compra tudo. Amém? O dinheiro compra quase tudo, né? Mas não compra salvação, né? O dinheiro também, ele não livra o homem da morte. Por mais rico que ele seja, o homem morre, né? Então, havia também outra pessoa lá, no mesmo local de rico também, havia também certo mendigo. Havia um rico e também havia um certo mendigo no 20, chamado Lázaro, coberto de quê, gente? De chagas, que jazia à porta daquele. O rico, quando imagina, né? O rico nos seus banquetes, né? Ali no seu palácio, e na porta daquele rico havia um mendigo, uma enfermidade, o corpo dele coberto de chaga, enfermo, doente, né? O rico lá no seu festejo, alegre, feliz, e o mendigo sofrendo. O mendigo estava o quê? Sofrendo, porque ele não tinha dinheiro ordenado que pudesse curá-lo, né? Não tinha alimento para se alimentar, porque o mendigo vive de quê? De migalhas, me chama mendigo, né? Vive do que dão, né? E mesmo assim, o rico tinha tudo para ajudar aquele homem, mas fez pouco caso, como muitos, que o cachorro deles é muito bem tratado, mas não dá uma cesta básica para o pobre. Aliás, quem conhece um pouquinho sobre pessoas e que presta serviço para os mesmos, vai na casa de um pobre fazer um serviço de pedreiro, porque o pedreiro sabe muita coisa, não é verdade? Não? O pedreiro vai lá na casa do rico e nem água eles dão, se quiser leva. Vai na casa do pobre, nem começa a trabalhar, já tem uma mesa farta. Não é assim? É, porque o rico ele é só misericórdia, né? E aí, no 21, veja que o mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, das migalhas. Ele não queria o banquete, ele queria o quê? Ele desejava. Isso não é que dava, não, ele desejava as migalhas. E até os cães vinham lamber as úlceras que ele tinha, as enfermidades, né? Então você veja o flagelo que este homem vivia. E quando ele esteve aqui na terra, porque Jesus não disse quanto tempo ele estava assim, Jesus ele contou uma história, deixando para nós um exemplo de que o fato de eu estar com uma enfermidade não significa que eu não seja dele, né? Às vezes a pessoa está com problema de saúde ou problema financeiro, aí quem está lá de fora, o primeiro pensamento diz: não tem Deus,
Não é esse? O mundo não vê dessa forma? Não é verdade? Quando na verdade, nada acontece na vida do homem sem a permissão de Deus. Às vezes a pessoa está no deserto, porque Deus quer desta forma, para que de alguma forma algo dentro dela venha a ser consertado. Porque aonde é que a gente acha, aonde que a gente mais se aproxima de Deus? É quando a gente se encontra num momento de dor, num momento difícil. Já que não tem com quem contar, pelo menos Deus está com a gente. Pelo menos Deus, porque imagina o rico, ele tem seus convênios caríssimos, ali o meio aéreo, e até o hospital aéreo para eles. Você imagina o rico, quando aquele amigo de Liz adoeceu nos Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá, ele veio com uma ambulância aérea. Olha aqui, o pobre não, o que ele tem? Ele fica na fila do SUS, quando ligam para a família, diz, olha, a cirurgia da Maria, do Raimundo, saiu. Aí diz, como? Você já morreu, já está enterrado. Quando liga, o ente, aí diz, que pena, que pena. Isso é porque o SUS existe porque a gente injeta dinheiro lá. É o país que nós vivemos, o ser humano que quem tem não está nem aí com quem tem, com quem não tem, não é verdade? Então veja, mais importante de tudo é o que? É ter Deus na nossa vida. O que adianta ter tudo e não ter Deus? É o pobre. Este rico aqui, na terra ele é rico, mas no reino de Deus ele era pobre. Aqui ele era rico, mas lá não tinha nada. E o pobre? Aqui ele é pobre, mas lá no reino de Deus ele era rico. Você está entendendo, senhor? No que adianta ter riqueza aqui, se ela não vai embora conosco? O que adianta tantos glamour? Do que adianta tanta glória dos homens se não temos a glória de Deus? Não. Lázaro, este homem, ele morreu. Como o rico também morre. Veja, ele no 22 aconteceu, morreu o mendigo. O mendigo morreu. E ser levado pelos anjos para os seios de quem? Olha que maravilha. Morreu e foi levado pelos anjos, já direto para o descanso eterno, nos seios de Abraão. Então, o rico, olha só, morreu também o rico, e foi aonde? Foi diferente, não foi? A coisa já começou feia no começo, né? O rico, na hora, o pobre, na hora que morreu, Lázaro foi levado direto para o descanso eterno. E o rico foi sepultado. Aonde foi sepultado? Já no inferno. Já começou o sofrimento já dele. Ou seja, o dinheiro, cadê o dinheiro dele agora? Para livrar do inferno. Cadê? Nada, pelo contrário. O que destruiu a vida dele exatamente foi aquilo que ele achava que era o bem da vida dele, foi o que destruiu com a vida dele. Achava que o dinheiro era o bem dele, quando na verdade o dinheiro era o quê? Era o mal dele. Porque às vezes não é só o dinheiro, às vezes tem algo na vida da gente que a gente acha que é o bem para nós, mas muitas vezes está nos fazendo o quê? Mal. Às vezes um hábito que a gente alimenta dentro da gente, um sentimento, algo que a gente às vezes aprisiona algo da gente, e a gente diz, olha, isso aqui não é nada, exatamente isso está te tirando do reino de Deus, ou está me tirando do reino de Deus. É onde que a gente precisa
despertar, porque o inimigo, ele é um ser que engana, o diabo engana. Ele quer que a gente pegue o pecado e esconda debaixo da mesa. Figura de linguagem. Para quê? Para que assim a gente ande enganado, dizendo que está bem, quando na verdade está mal. Quando a gente precisa falar para Deus: Senhor, eu vou na tua casa hoje. Usa teu servo ali no altar para que ele tire, me ajude a achar o erro que está em mim, para que eu tire da minha vida. Porque por esse erro não pode persistir em mim, porque às vezes eu acho que estou bem, mas eu estou mal. Eu tive uma visão muito extraordinária ontem. Entre dormir acordado, meus pálpebras batiam, como eu estava praticamente acordado. E Deus trazia algo concernente ao trabalho que Ele me confiou aqui por algum tempo, né? Pode ser até amanhã, não sei. Ele me confiou um trabalho aqui. Ele mostrava as pessoas que estão aqui e a dificuldade que é para elas ficarem. E a vida do filho dele, muitos que estavam aqui comigo, iam embora. Só que existia um mal, um homem que estava dentro aqui, disfarçado de diabo, que eu atendia, só que depois ele se revelava o que ele era. Veja que coisa. Foi uma batalha com esse homem. E Deus disse: olha, aí depois a gente até cantou um louvor. Ele louvou de JB. Na minha mente, e aí a batalha, desde quando eu trouxe, Deus me trouxe para abrir este ministério, eu já tinha falado que a dificuldade ia ser muito grande para o povo ficar. Por quê? Por causa do ensinamento. Por causa do ensinamento. Porque sem ensinamento nós não vamos para o céu. É o ensinamento, não é a placa, é a forma de ensinar. Ensinar o aprendizado. Amém? Amém? E aí eu disse aqui, no 23, no inferno, estando, morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando o quê? Agora ele está atormentado. Tinha aqui tudo que o dinheiro podia fazer, ele estava feliz, alegre por conta do dinheiro. Agora ele estava lá, só pagando preço. Atormentado, levantou os olhos e viu a longe a quem? Abraão salvo. Aonde Abraão estava? No reino de Deus, e Lázaro nos seios de Abraão, acolhido por Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Agora começou a clamar, teve chance para clamar quando esteve aqui, mas não fez nada. Agora ele vai diante de Deus clamar para ver sim. Só que agora não tem jeito. Não é verdade? Veja o ser humano. Veja como a pessoa paga para ver. Né? Ela estava aqui com as suas festas, seus banquetes, vestido com boas vestes. Né? Teve a oportunidade de buscar Deus e não foi, não fez nada. Agora, de repente, não deu nada pelo mendigo, desprezou, coitado. Né? Achava que o dinheiro dele seria para alguma coisa, mas a morte vem para todos. Não livrou da morte. E agora ele está lá atormentado. E agora de repente ele olha e vê que ele perdeu. Imagina, ele olha e diz: agora o que eu fiz? A minha vida perdi. Achava que não existia. Olha só, aonde está o mendigo, rapaz? Está no seio de Abraão comemorando no reino de Deus. E eu agora estou acabado, não tem mais o que fazer, mas deixa eu clamar. Começou a clamar. Aí ele clamou. Clamar é gritar. Ele clamou. Disse: Pai Abraão. Agora até Abraão virou pai dele. Quando teve aquilo, né? Agora chama até pai Abraão. Nunca teve a oportunidade de Abraão ser pai, porque todos que são filhos têm a fé de Abraão são o quê? São filhos de Abraão. Você não? Todos que têm a fé de Abraão são filhos de Abraão. Por isso que ele diz pai Abraão. Por que ele diz pai Abraão? Porque ele conhecia a Bíblia. Porque sabe que a pessoa sabe da história da palavra de Deus, sabe quem era Abraão?
Vê que ele sabia. Ele estava numa igreja, um dia ele congregou. Veja que forte isso. Deus, eu preguei já umas 2 vezes a palavra, mas Deus nunca me revelou. Por isso que ele chamou Pai Abraão. Porque Jesus estava pregando aonde? Em Jerusalém, em Israel. Ali para o povo. Então ele gritou: Pai Abraão, ó, tem o quê? Quando teve aqui, teve essa misericórdia. Quanto tempo Deus teve misericórdia com ele? O tempo passou e ele não aproveitou o quê? As misericórdias de Deus quando o filho estava aqui na terra. Não quis saber das misericórdias dele, não quis viver o que a vida pode proporcionar aqui na terra. E aí ele diz: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que more em água, a ponta do dedo, e me refresca o quê? A língua, porque estou o quê? Atormentado em chamas. Ei, estava atormentado. Teve tanto tempo para fazer alguma coisa, mas não fez nada. Teve quantas oportunidades, quantas pessoas que não tiveram na presença de Deus e que desistiram. Já chegou ao ponto de dizer que não é mais interessante congregar. Para quê? Estou perdendo meu tempo. Eu fui para ser curado de uma doença, não consegui. Fui buscar por um filho, não consegui. Fui buscar pelo marido, não consegui. Mas não foi buscar por ela. Porque vai buscar pelos outros, mas não busca por quem? Por ela. Não, busque por você, depois busque por quem? Pelos outros. Primeiro você. Amém, igreja? E aí, igreja, no 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e quando, gente? Em tua vida, quando esteve aqui, o bem que o mundo pode proporcionar, ele colheu. Em vida, ele teve tudo que o dinheiro pode proporcionar. Teve festas, banquetes, comeu do bom e do melhor, e o outro lá na porta, desejando as migalhas que caía. Os cachorros iam lá e lambiam a úlcera de Lázaro. Mas ele estava firme na fé com quem? Com Deus. Estava firme na fé, esperando que uma hora aquele sofrimento o quê? Uma hora aquele sofrimento acaba. Acaba ou não acaba? Acaba, porque a matéria ela sofre, mas uma hora que ela desce a sepultura, acabou. As enfermidades descem tudo junto. E a alma, essa tem que ter o destino certo para Jesus. Amém? Essa é a nossa preocupação, porque se tiver alguém que vai viver a eternidade aqui, você me avisa, mas não existe. A morte vem para todos, sem acepção, porque Deus quis assim. Aliás, não era para ter sido assim, o homem escolheu não morrer. Então, ele disse assim, ele continuou: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente. Mas ele recebeu o quê? Os males. Agora, porém, aqui ele está. De que jeito? Diga glória a Deus. E tu? Então. Aí, agora é. Lembra? Aí, ele foi lá, disse: olha, patrão, dá uma chance para poder. Quando você estava lá no teu banquete, estava nem aí, e ele lá sofrendo, você colheu em vida já o tua. Não é assim que o mundo faz? Como é que as pessoas dizem embora? Vamos se divertir enquanto há vida, água tempo, né? A vida é tão curta, vamos beber bastante, vamos para a balada, né? A vida passa tão rápido, vamos curtir a nossa
vai proporcionar felicidade. Pelo contrário, ela está matando a sua própria alma e levando ela para onde? Para o inferno. Isso é o diabo que vai brincando e coloca isso no coração do ser humano. Todo mundo fala, todo mundo chega, vai no mesmo caminho. E aí, igreja, no 26, ele disse que não tem mais o que fazer, ó. E além de tudo está posto um grande o quê? Está vendo que ele estava no abismo, ó. Tem um abismo, estava lá, ó. Foi posto um abismo entre vós, nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passam para nós. Ou seja, cada qual esteja agora no seu lugar. Você está no inferno e Lázaro no reino de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, valeu a pena o homem de Deus se manter o quê? Firme com Deus. Não importa. Vai vir tudo para fazer com que não adianta desistir. Os dias são difíceis. Nós estamos caminhando para uma guerra mundial. Está faltando uma fagulha para uma guerra mundial. Quem vai acabar o mundo é o homem mesmo. Pode observar, o Reino Unido diz que estão se organizando. Se o Reino Unido entrar na parada, meu irmão, acabou. A gente tem que estar atento a todos os comentários aí de guerra que nós estamos vendo. Um querendo mostrar mais força do que o outro. Um querendo ser mais poderoso do que o outro. É o mundo. E os pequenos e baixos morrendo, se acabando. Crianças que nem sabem por que estão morrendo. Nem nasceram direito, estão morrendo. Pessoas que não tem nada a ver com a guerra dos outros morrendo por elas. Tudo isso por causa da ganância do homem. Dinheiro, querer mostrar para os outros que é mais poderoso. E aí, no 28, no 27, então replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna. Olha só, eu te imploro que mande a minha casa paterna. Ele estava pedindo que Deus mandasse, Abraão mandasse alguém à casa paterna. No 28, porque tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de Tomé. O rico pediu para Abraão que enviasse alguém para que viesse falar para os 5 irmãos dele, para que os mesmos não cometessem a loucura que ele cometeu quando esteve aqui. Ou seja, ele temeu pelos seus 5 irmãos, ele temeu. Porque o final deles seria igualzinho. Porque eles estavam vivendo igual o que estava no inferno. E só haveria um jeito. Ele desesperadamente, ele apelou e disse: olha, envia alguém lá, para que os meus 5 irmãos não venham para esse tormento aqui. Mas Abraão disse, respondeu Abraão, no 29, eles têm Moisés e tem quem? Ou seja, a palavra de Deus. Eles têm o quê? A palavra de Deus. Quando ele fala de Moisés, todos os ensinamentos de Moisés, depois ele fala todos os ensinamentos dos profetas. Aí a Bíblia,
Eles têm que acreditar no que está escrito, do contrário, eles vão vir para o inferno, vão para o inferno. Ou seja, ele está deixando muito claro, ele não tem lá. Todo mundo tem, não tem? Acesso. Todos têm, mas ninguém quer. E quando ouve, faz ouvido de pouco caso. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não valoriza os ensinamentos do mestre. Os ensinamentos que Deus está dando para nós, porque Ele ama a nossa alma, mas nós muitas vezes não amamos a nossa alma. E Deus sabe o que nos espera. Se nós praticarmos a lei de Moisés e os profetas, nós iremos ser salvos. Mas se não fizer, certamente nós iremos padecer como aquele rico. Depois Jesus disse que não pode servir a dois senhores, o homem, a Deus e a riqueza. Não pode. O problema não é ser rico, é ser escravo da riqueza. Não é ser rico é o problema. Ter dinheiro nunca foi problema. O problema é fazer do dinheiro o seu problema. Porque aí a pessoa vai confiar mais no dinheiro do que em Deus. É igual a pessoa que ela ama mais pessoas do que a Deus. Não, ama a Deus mais do que pessoas. Amém? E aí ele disse, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça, está vendo? Está vendo que é para nós ouvir a pregação da palavra de Deus? Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, ou seja, se o Lázaro, que está ali no seio do Senhor, que morreu, que estava na porta da nossa casa lá, imagina, o que ele queria? Que mandasse Lázaro. Por quê? Porque eles conheciam Lázaro, eles viram Lázaro ali, o mendigo. Ele diz, olha, permita que ele vá lá. E aí ele vai falar para ele, vão ver que ele ressuscitou, que ele hoje está no teu seio, vai dar o testemunho. Aí Jesus diz, ele diz, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, vocês vão mudar. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés já morreu, mas deixou escrito. Os profetas morreram, mas deixou escrito, ou seja, já está sendo avisado. Amém? Ele já está sendo avisado, porque o Espírito Santo falou através dos homens de Deus. E aí, ele respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixaram persuadir, ainda que ressuscite alguém do que ninguém. Aí Jesus estava falando o que? Respeito dele, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e muita gente não acredita na ressurreição dela. Ele está dizendo, ainda que ressuscite dos mortos, não vão crer. Tem muita gente que continua do mesmo jeito, e Jesus ressuscitou da onde? Dos mortos, e ninguém acredita. Por quê? Porque se cresce como deveria crer, a vida da pessoa mudaria. Isso aqui, num piscar de olho ela mudaria. Porque todo mundo festeja a morte e a ressurreição de Jesus, mas ninguém acredita que vá ressuscitar. Não acredita. Elas não acreditam que do outro lado vai ter o quê? A morte eterna. A religião arrebentou com a vida das pessoas ao ponto de que elas só acreditam nessa morte. Lá vai embora direto para o ser humano. A religião colocou isso. E quem é o pai da religião? Se não o diabo. Ele é o pai da religião. Até estava falando domingo, nós fomos evangelizar. Eu com os obreiros, fui entrevistado ali sobre o prefeito de São Paulo, se fosse hoje, em quem votaria, E eu parei ali para dar atenção àquele jovem, para ajudar ele na pesquisa. E aí ele disse, o senhor
qual a sua religião? Eu falei, não tenho. O senhor não tem religião? Eu falei, não tenho. Sério? O que o senhor faz? Eu falei, eu sigo Cristo. Jesus não tem religião. Ele é a palavra, é a Bíblia. Vê se aí tem igreja, placa, denominação. Vê se aí tem aquele pastor, aquele bispo. Não tem. A palavra de Moisés e os profetas que vai salvar a nossa alma. Amém? Não tem placa não. Então muita gente está enganado, morrendo agarrado aonde? Na placa. Eu vou para aquela igreja porque é lotada. Como se igreja lotada salvasse a alma dela. Irmão, se tem alguém pregando Moisés e os profetas, você entendeu? Senhor não? Se tem alguém pregando Moisés e os profetas, você está seguindo os ensinamentos, tu vai para o céu. Pode ser ali, na praça. Na praça, todo dia se reunir ali, Amém? Até porque a igreja verdadeira é você. Você é o templo do Espírito Santo, é a morada dele. Nada. Porque muitos usam da televisão para dizer, vem para cá, Deus está aqui. E ele disse, não vá, porque eu nem estou aqui, nem estou lá, eu estou em vocês. Foi isso que ele disse? Mas eles usam a televisão por quê? Para inflamar. Jesus disse, nem vá, não vá. Eu nem estou aqui, nem lá. Eu estou dentro de vocês, dentro. E às vezes a gente fica buscando Jesus no lugar. E dentro da casa está o quê? Vazia. Porque a gente tipo dizendo, está aqui, está lá. Não, eu quero ele aqui. Amém? Glória a Deus. Então cuide da sua salvação. Ouça a palavra de Deus